Pai amado, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade que temos de estudar um livro tão precioso como Romanos. Quero colocar diante de Ti, Deus, o desafio de entendermos e de aplicarmos corretamente esse livro em nossa vida. Abençoa cada um dos alunos que fazem parte dessa classe, que chegarão ainda também, que a Sua bênção se estenda a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, como é que está o desafio de ler Romanos? Eu sei que o André está muito bem. Está muito novo. Está muito bem. Muitas anotações para tirar. Oh, que coisa boa, coisa boa. E aí, ao ler Romanos, quando você lê o primeiro capítulo, que versículo chamou sua atenção? Deixa eu puxar no WhatsApp. Fica postando as coisas. 16 e 17. 16 e 17. Legal. Da próxima aula isso aí. Eu gostei também do verso 8. Mas pode perguntar, Juliana. Ah, sim. Oi. Verso 8 também chamou a atenção. Verso 8. Legal. Se o meu tablet colaborar aqui, eu conseguir abrir a minha aula, eu vou ficar tão feliz. Eu gostei do 20 também. Legal. Agora, quando a gente olhar para o 16 e o 17, dentro do capítulo 1, fale um pouquinho para mim sobre esse capítulo. Capítulo ou os versículos? O versículo 16 e 17. O que vocês entenderam ao ler o versículo 16 e 17? Que... Vamos lá, vamos ler juntos primeiro? O 16 e o 17. Vai todo mundo que estiver com a Bíblia aberta aí, vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé, ou por fé. Ótimo. O que tem a ver o versículo 17 com o 16? O 16 fala dessa história da gente crer, do evangelho que a gente crê. E essa história de crer tem a ver com fé, que é o que o 17 fala, né? Uhum. O justo viverá pela fé, a partir daquilo que o evangelho nos traz, aquilo que o próprio Paulo nos prega. E acho que isso é uma coisa genuína, né? Porque quando você... aquela velha história do crente convertido e do convencido, né? Uhum. Se você é aquele crente convencido, vão chegar momentos onde você vai ser desafiado e aquilo pode assim, você, eu acredito assim, pronto, acabou, né? Não é uma coisa que você transmite paixão, né? Uma coisa eu ouvi no trabalho essa semana é que você precisa... Tudo aquilo que você fala, que você prega, que você acredita, se você não transmitir paixão, amor no que você fala, é pouco provável que ela vai ser assim, algo a ser levado tanto em consideração. Mas se você transmite sentimento naquilo que você crê, as pessoas, nem que não acreditem, mas elas param para te ouvir, sabe? Elas param e escutam: puxa, que bonito isso que essa pessoa ela vive. Legal. Eu acho que mostra, a fé dele, a fé militante, né? Ele fala. Porque ele fala: pois não me envergonho. Então ele fala assim, a justificação não é assim só, existe justificação, eu creio e pela fé, por crer que eu sou salvo. Ele fala: pois eu não me envergonho, ou seja, eu acredito e eu exponho. Então já no começo ele conta, né, eu tô conversando aí, ele já fala: mas eu não me envergonho, ou seja, eu tô aqui para falar disso mesmo. Para mostrar que eu fui salvo, que todo judeu e como grego também serão salvos. Legal. Agora, se eu dissesse para vocês o seguinte: nós vamos estudar nesse semestre aqui
do capítulo 1 até o capítulo 8. Se eu dissesse para você que o versículo 16 e 17 é o tema dos 8 capítulos e que o resto dos 8 capítulos só explicam o 16 e o 17. Você conseguiu perceber que tudo que ele continua falando a partir do versículo 18 é justificando o 16 e o 17? Você sabia que por essa construção de argumento que Paulo faz para explicar o 16 e 17, este livro foi usado durante anos nas maiores universidades de direitos do mundo. Tá? Tal é a construção de argumento que Paulo faz para justificar ou para explicar o que ele quis dizer quando ele disse: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A partir disso, ele vai expor o resto. Tá? Então, queridos, o que Paulo apresenta para nós aqui? Os primeiros versículos, esses primeiros 15 versículos, ele vai fazer uma introdução, que é o assunto da nossa aula, para chegarmos ao tema do livro, que é o 16 e o 17. Tá? Então, primeiramente ele começa o texto dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E olha que interessante, né? Paulo vai escrever exatamente, Paulo, servo de Jesus Cristo, para a cidade onde existia a maior concentração de escravos por metro quadrado do mundo, né? Porque se Roma era uma cidade, era a maior cidade do império, lembra que na semana passada nós comentamos que, muito embora a população de Roma fosse uma população grande para os padrões da época, a maior parte da população era composta de escravos. Então, quando Paulo fala que Paulo, servo de Jesus, e aqui a palavra é doulos, servo de, no sentido de ser escravo de Jesus Cristo. Mas a grande diferença é que não é uma escravidão por imposição, e sim por opção voluntária. Quando a gente considera a escravidão na cidade de Roma, é um negócio muito sério. A escravidão por todo o Império Romano. O escravo não tinha direito a absolutamente nada. Nada. Ele era um objeto do seu dono. Tá? Então, o dono do escravo poderia fazer com ele o que quisesse, literalmente. Tá? Se ele quisesse matar, ele matava. Não havia nenhum direito dado ao escravo. Quando a igreja se uniu ao Estado, no século IV, então começaram a surgir leis que favoreciam os escravos. Mas durante os 4 primeiros séculos da era cristã, os escravos continuaram a ser tratados como objetos. Tá? Então, quando Paulo se coloca nesta condição, isso é muito claro para a mente daquelas pessoas que estão recebendo essa informação. Paulo, escravo de Jesus Cristo, ou seja, alguém que se coloca na condição, qual condição? Escravo, uma condição inferior, que não dá a ele direito de nada. Pronto, esse é o ponto central. É isso que Paulo vai insistir durante toda a carta de Romanos. Nós não temos direito de nada. Tá? Então,
ao abrir a carta nessa condição, Paulo, escravo de Jesus, ele vai colocar exatamente isso. Essa ideia é que ele vai trabalhar. Mas, Márcio, aqui a palavra servo é escravo, é isso? Exatamente, escravo. É traduzido como servo. Atenuar, exatamente. Mas a ideia é, eu, Paulo, me coloco na condição de escravo de Jesus. Eu renuncio tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para viver exclusivamente na dependência dele. E eu... Pode falar, Thiago. Todas as vezes que Paulo se intitula servo de Cristo, na verdade a tradução mais interessante seria escravo. Acho que tem um livro, do MacArthur, que fala escravo de Deus, que trata justamente dessa lógica da escravidão como algo na vida cristã relacionado à opção que a gente tem em servir a Cristo, mas servir com essa lógica, né? E interessante que o escravo, ele, para o proprietário do escravo, ao ter um escravo, o que ele queria? Que o seu escravo estivesse pronto e disposto a fazer exclusivamente a vontade do seu dono, do seu senhor. Então o escravo se aniquila e busca satisfazer os desejos do seu dono, tá? Por mais ilógico que isso possa parecer numa mente racional como a nossa, o entendimento de Paulo é que nós só viveremos a plenitude da vida cristã se nós buscarmos fazer continuamente a vontade de Deus. E que a alegria verdadeira só vai brotar em nosso ser quando nós conseguirmos renunciar a nós em função de Deus. Eu diria mais, quando nós conseguirmos fazer com que a nossa vontade seja exatamente a vontade de Deus. Porque a minha comunhão com Deus é tal, e a identidade do meu relacionamento com Deus é tal, em que a vontade dele se funde na minha naturalmente. Porque o meu gozo e a minha alegria como ser criado é satisfazer exatamente a vontade do meu Criador. E é essa a condição original de Adão. Adão foi criado para viver a plenitude da vontade de Deus, o caminho que Deus tinha preparado para ele. Quando Adão resolveu comer o fruto da árvore, e você pode imaginar o que você quiser nesse momento, mas a questão é que Adão resolveu ali criar independência da vontade de Deus. Então o homem passou a ter dentro dele essa lacuna de renúncia. Eu deixei de satisfazer a minha alma na fonte onde ela seria satisfeita, e passei a buscar caminhos alternativos que nunca cumpriram com a plenitude daquilo que somente a fonte de Deus me daria. Tá? Então, pode ser que a mente de Paulo refletisse sobre tudo isso quando ele dizia Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo. Tá? E por isso que Romanos é um livro tão difícil e muita gente desiste de ler Romanos, porque Romanos nos confronta. E mesmo que a gente não chegue a uma profundidade de entendimento dessa, o livro vai falando conosco, vai mexendo com as nossas entranhas, né? Na medida que nós vamos lendo, nós vamos sendo confrontados, desafiados, porque quando eu fiz até um comentário no grupo dos jovens, falei assim, renuncia a todos os preceitos que você viu de Romanos, porque a gente tem mania de ler Romanos picado. A gente tem mania de ler Romanos por tópicos. Principalmente o capítulo 8, os versículos finais, né? Que a gente mais lê. Exatamente. Tá? E na verdade, ele é somente, vamos dizer assim, a grande apoteose
do tema. Só isso. Tá? O resto todo está sendo desenvolvido, né? O argumento e o pensamento de Paulo vai sendo desenvolvido de uma forma maravilhosa. Aí ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Tá? Agora, vamos olhar para a vida de Paulo e vamos pensar o seguinte: houve sofrimento após a conversão de Paulo? Sim. Foi um sofrimento verdadeiro ou foi simplesmente algo da cabeça dele? Verdadeiro. Estar em Cristo ou servir a Cristo livrou Paulo de dores físicas? Não. Pelo contrário, né? Acrescentou. Você acha que se ele tivesse renunciado a Cristo e permanecido no judaísmo, na condição que ele estava de príncipe judeu, ele teria tido uma vida bem menos tumultuada? Sim. Então, quando ele diz que ele é escravo de Jesus e chamado para ser apóstolo, isso tem autoridade? Perfeito, é isto. Tá? Então, ou seja, viver para Cristo não significa ter bonança. Por isso que é ele, a gente evangelizar, dando essa falsa esperança. Exatamente. Venha para Jesus que tudo vai ser resolvido. Sim. É o contrário, venha para Jesus e mais dores você vai sofrer. Você vai encontrar fonte verdadeira. Mas você vai ter outro. Mas você vai enfrentar os desafios de se opor ao sistema que está imposto. Tá? Então, quando eu bato de frente com o sistema, eu vou enfrentar dores. Isso não tem jeito. Tá? Você vai pensar que você está construindo, que tudo vai ser bom, mas nem sempre tudo vai ser bom. Embora eu diria que aqui no Brasil as oposições são poucas, né? Principalmente em um país livre. Você tem algum preconceito talvez no trabalho, uma coisa, outra, mas eu diria que é muito diferente de você resolver ser um cristão na Índia. Não é igreja China. perseguida, concordo com você, mas que há problemas, há grandes problemas. E nem questão a pessoa exterior, assim, você com você mesmo. A gente tem Os seus amigos fazendo uma demais, coisa, né? a pessoa do seu trabalho fazendo uma coisa que você não vai fazer. Uhum. O que você não concorda, mas você É. também nem vai ficar falando muitas vezes, porque você depende também daquela equipe. E mesmo espiritualmente, né? Quando você se torna cristão, você começa a incomodar o Ou outro. sua Acho que atitude isso é- incomoda o outro. A inveja dos outros, sim. né? Eu acho que essa questão, né, da outra pessoa, né, é muito mais, às vezes, as consequências que você sofre, né? Que às vezes é aquela coisa, a gente não pode usar as mesmas armas, né? Às vezes, porque às vezes a pessoa faz algo com a gente que a gente jamais poderia fazer, não pode usar. As consequências. Agora, é interessante que a questão aqui, quando Paulo diz chamado para ser apóstolo, ou seja, chamado para viver a intensidade da vida que Deus queria que eu vivesse, Paulo deixa um desafio para nós, que é o seguinte: não basta nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós devemos viver para Jesus como Salvador. Então, é isso que Bonhoeffer tanto brigou no livro dele chamado Discipulado, tá? Quando ele fala que a graça de Deus não é uma graça barata, tá? Que a graça de Deus tem um preço, e esse preço é altíssimo, é um preço que requer a vida, né? E muito embora não seja exigido de nós o dar a vida, a nossa vida tem que ser dada, porque ela pode ser ceifada por Deus na hora que Deus quiser. Deu para entender? Muito embora nós não tenhamos essa necessidade aqui no Brasil, a nossa vida tem que estar disponível para isso. A gente tem que ter essa disposição. Perfeitamente. Esse discurso é verdade, mas eu acho que tem um ponto que para mim é crucial, né? Que quando a gente pensa às vezes nessas questões de você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que fazer a vontade do Pai em primeiro lugar,
Às vezes, para uma pessoa que ouve isso pela primeira vez, né, ela pode achar isso aí uma coisa extremamente custosa, difícil e até impossível de fazer, né? Mas quando você começa a viver as coisas de Deus e começa a buscar um relacionamento verdadeiro com o Pai, e você começa a ter isso, né, a sua vontade automaticamente ela vai ser anulada mesmo, e vai ser muito prazeroso você fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. Não é custo, é amor mesmo, é autonegação com amor, né? Porque aquele negócio que Paulo diz até sobre, de nada vale você dar vida por alguém se não houver amor, né? E é esse amor verdadeiro, né? É a consciência de Deus, André. Entendeu? Isso, o Desire God dele é isso, né? Falando que, na verdade, às vezes a gente tem essa visão mesquinha, né? Porque é bem assertivo para falar, nossa, eu tô abrindo mão de tal coisa, você não está abrindo mão de nada, você está realocando, você está realocando o seu ativo. Você nunca teve, e agora o que você tem é tão maior que quando a gente acha que está abrindo mão de alguma coisa terrena em prol, porque é errado, é pecado, porque Deus pediu, né? Você não está abrindo mão, olha o que você tem. Na verdade, né, depois que a gente aceita isso, a gente tem tanto. E ele é bem enfático nisso, de tipo, não, você não perde nada, você nunca teve para começar, isso tudo sempre foi efêmero, e agora você tem algo que é concreto, que é eterno. Então, assim, esse é mesmo do que ele fala, né? A gente tem essa sensação, às vezes, de servo sofredor, né? Do tipo, não, eu, por amor a Deus, vou abrir mão. Não, você tem que ter prazer em Deus. Eu, por amor de Deus por mim, tenho tudo. Eu diria mais, Pamela, eu diria que isso não é uma regra, isso é um estado, tá? Porque quando for uma regra, vira lei, e nós falhamos diante da lei. Mas quando nós estamos no estado de comunhão, no estado de identidade, no estado de apreciação de Deus, essas coisas são incorporadas ao nosso viver de uma forma plena, né? E é isso que fica evidente quando você lê Paulo. Ele não está colocando uma lei, ele não está colocando um fardo, ele não está impondo um jugo, ele está mostrando a condição de quem é de Jesus, porque ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Acho que tudo isso reforça a eleição, porque só eleitos sim, chegar a esse mas estado. isso é uma coisa, Débora, que tem que ser considerada, e eu diria que Romanos é o livro mais anti-estagnação que o calvinismo possa gerar na mente de qualquer pessoa. Porque esse lance de que porque eu sou eleito de Deus eu posso viver como eu quero, porque já estou salvo, é uma coisa tão ridícula que revela claramente que você não entendeu nada. Volta para a estaca zero e vai olhar para a cruz pela misericórdia de Deus para você poder entender ela. Isso aí também não é o ponto calvinista. Então... Eu digo que reforça a eleição porque para você se submeter sim, de tal maneira sim, a Deus, sim, é pela fé. Perfeito. E a fé vem de Deus. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando muito de um caso de discipulado que eu tive. Que a pessoa entendia tudo perfeitamente, mas quando chegava a hora de se submeter a Deus, ela jamais fez uma oração de reconhecimento do senhorio de Jesus sobre ela, porque ela tinha muito medo de se colocar sob o jugo de alguém. Olha. Ainda que fosse Jesus, ainda que fosse Jesus que ela conheceu, né, racionalmente, intelectualmente, sabendo de todas as bênçãos que viriam junto, ela jamais conseguiu fazer uma oração de entrega. Então, mas é essa condição, essa questão que eu coloquei, que essa posição, ao mesmo tempo em que ela reforça o aspecto da eleição, ela é uma anti-estagnação calvinista. Foi o que aconteceu com Agostinho. Quando Agostinho começou a ler
jamais eu vou conseguir libertar-me dele se não for exclusivamente pela fé. Lutero, de igual forma. Tá? Sabe outra coisa que eu acho interessante nesse começo? Se eu não me engano, se não todas, uma grande maioria das cartas de Paulo, ele começa assim, se apresentando, né, para o público que ele vai falar. E às vezes eu fico pensando, a gente tem oportunidades na vida da gente de se apresentar em grupos, em momentos, né, em eventos e tal. Como é que a gente se apresenta, né? Olha a primeira coisa que ele fala, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, né? E às vezes, muitas vezes eu fico pensando, né, a gente fala assim, eu vou te falar da profissão da gente, eu sou advogado, sou tal. Depois a gente fala de algum outro curso que a gente fez, fala do casado, fala dos filhos. E muitas vezes, ou a gente não fala, ou deixa para dizer que o cristão na última coisa, né? E eu tenho experimentado sempre falar que eu sou cristão primeiro, depois eu falo as outras coisas. E às vezes eu fico olhando assim, né? Como as pessoas veem aquilo e realmente impacta, porque a pessoa fala, caramba, normalmente quando você fala a primeira coisa, é a coisa mais importante, né? E aquilo impacta bastante. Às vezes eu já tive a oportunidade de algumas pessoas me procurarem depois e falar assim, não, mas cristão o quê? O que você é? E aí você tem uma oportunidade de falar alguma coisa, né? Mas isso eu tive a oportunidade, parei para pensar e é uma coisa bem interessante da gente. É bem interessante. E até que ele fala que ele não se envergonha, né? E realmente ele se apresenta de cara. Servo de Jesus. Eu acho um pouco complicado isso, assim. Concordo, mas já pensou você falando, sei lá, que o dono da tua empresa, oi, quem é você? Eu sou Fábio, sou cristão. Não, nada a ver. Então, eu acho que tem assim... que ter muita sabedoria na hora de você soltar essa informação numa pessoa que, às vezes não interessa, às vezes vai te prejudicar, e assim, por mais que você esteja com a melhor vontade do mundo, pode acabar causando um efeito contrário. Eu acho que depende do contexto, Ingrid, mas assim, você tem que correr o risco. E eu diria que a grande maioria... Eu acho assim, se você está num evento em que você está se apresentando, eu acho que você tem que se apresentar como completo. Tanto que, por exemplo, há um mês atrás, eu recebi o cara global da minha área, responde o presidente global. Tem 17 mil pessoas abaixo dele. E aí ele se apresentou, fez uma série de apresentações, disse que ele era, a família. No final, uma das perguntas que eu fiz, estava lotada a sala, né? A gente fez várias perguntas profissionais. Eu falei assim, o que você faz, né, quando você não está trabalhando? Quem você é? Né? E até ele respondeu, não, tal, eu gosto disso, gosto daquilo. É porque às vezes as pessoas têm a tendência de ficar olhando só uma parte, só um profissional. E eu entendo, pelo menos essa é a minha visão, que você é um todo em qualquer canto. Então, eu concordo, é um risco. Mas eu tenho corrido esse risco e até agora tudo bem. Porque pela minha experiência, o que vale no campo profissional é o resultado que você dá. Se você é cristão ou não, se você enxerga o resultado, você é um profissional respeitado. Então, se você já tem uma influência no ambiente profissional que você tem, e você ainda fala que você é um cristão, aquilo é legal pra caramba. Mas eu entendo que as pessoas vão te procurar. Agora, ponto que eu assim, acho que é até do curso que a gente fez depois de abordagens. Eu tive a oportunidade já de começar pelo contrário, entrar numa copa, não sei o que, pessoal começar uma explicação, nada a ver, às vezes, tipo, uma menina começando a falar coisa de espiritismo, não sei o que, ela não sabia explicar, eu falei, aí o cara me deu atenção, e nisso eu consegui conversar com 2 ateus, e eles assim, eles me deram uma surra de humanismo, e eu lá falando, e eu consegui assim, eu saí de lá certa de que pelo menos o plano de salvação inteiro eu consegui falar. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu acho que você só tem que ter cuidado assim, jamais evangelizar. Você tem que só falar assim, eu sou cristão, ponto. Aí já falo, eu sou pai de família, tenho 2 filhas, eu sou engenheiro. Eu acho que tem que tomar cuidado mesmo com isso. Tomando uma pessoa que não ouve isso, às vezes já fala, nossa, por que você está falando isso? Quer me dar falar alguma coisa? Bom, deixa eu só... Você me deu a oportunidade de me apresentar. Deixa eu cortar vocês, porque senão eu não vou conseguir escorrer o assunto. Eu acho importante, sim. Tá? Eu gostaria só de concluir dizendo que eu acho importante você se identificar como cristão. Agora, você... só deixa...
Só me permita considerar isso. A partir do momento que eu encaro o cristianismo não como uma religião, mas como uma cosmovisão, a minha vida está centrada a partir disto. Esteja onde eu estiver, faça o que eu fizer. Ponto final. Acabou. Se você considerar isso, a sua identidade, ao ser revelada, vai ter que acompanhar isso. E agora, aumenta a responsabilidade, porque a palavra só é autenticada pela obra. Porque a gente está cansado de ver gente falar besteira e acabou. Então, quando você revela que você é cristão, você impôs sobre você a condição de viver o cristianismo. Porque o que nós estamos cansados de ver hoje é gente que se identifica como e não vive. E aí, Paulo vai colocar e vai continuar a defesa dele e vai continuar dizendo o seguinte, quando ele fala assim, separado para o evangelho de Deus, ou seja, ele foi separado, tá? E é interessante que ele coloca essa condição, olha, eu fui separado para o evangelho de Deus, certo? Então, Deus me separou, e isso implica em renúncia, e muitas vezes, eu diria que renúncias sérias, porque, por exemplo, no caso de Paulo, e Schaeffer comenta muito e fala isso, que é uma coisa que vai entrar em choque com muitos cursos que nós temos, tá? A condição de ser separado para Paulo era uma condição séria, porque fez com que ele não pudesse se casar. Porque se ele fosse casado, ele não teria condição de desenvolver o ministério que ele desenvolveu. Então o casamento para Paulo não era uma opção. O não casamento era uma condição. Tá? E isso é muito sério. Porque isso fere alguns princípios, principalmente americanos, da família perfeita. Tá? Nós estamos cansados, e eu e a Débora, que trabalhamos com missionários durante muitos anos na nossa vida, e a Babi, que tem visto isso de perto em muitos campos, sabem o sacrifício que é para famílias de missionários ter filhos, e deixar os filhos estudando na cidade por 8, 10, 12 anos, a partir dos 5, 6 anos de idade. Isso tudo tem que ser considerado. Ser separado para ser de Deus, o que isso implica para você? Não estou falando que não casar-se é uma condição de todos. Tá? Uma família realmente chamada. Certo? Não é uma condição de todos. Mas se este é o plano de Deus, isso tem que ser respeitado. Se você se coloca como escravo. E veja, não é uma defesa minha, não é o fato de eu ser solteiro que eu estou defendendo isso. Eu estou repetindo que isso é uma posição do Schaeffer, no comentário dele. E eu acho muito pertinente que a gente tenha que considerar. Tá? Agora, depois ele diz assim, esse evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quando ele fala isso, veja, ele está se dirigindo a uma igreja, uma pequena igreja na cidade de Roma, composta de judeus e gentios, e até bárbaros, ok? Porque Roma tinha bárbaros. Os gentios aí são os gregos. Né? São os gregos, tá? Os bárbaros são aqueles que são os povos nórdicos. Não só exatamente. Os vikings, os francos, os germanos, os exatamente. os godos, né? Todos eles, ok? E sabe, esses caras, quando Paulo fala que o evangelho tinha sido prometido por Deus através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, ele está fazendo uma união aqui do Velho com o Novo Testamento. E ele está trazendo à mente daquele povo a promessa mãe, que foi a promessa pós-queda. Assim que Adão pecou,
Não se passaram horas antes que Deus estabelecesse já o livramento. Deus, na verdade, essa condição aqui, na verdade, é o maior argumento contra o ateu que diz: se Deus se preocupa tanto com o homem, por que Deus larga o homem na condição de pecado? Deus nunca largou o homem na condição de pecado. Assim que o homem pecou, Deus já trouxe a esperança do livramento, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No próprio livro de Romanos, no capítulo 16, verso 20, Paulo vai construir o argumento e vai dizer: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então veja, o Deus que trouxe o Evangelho é um Evangelho que interliga, que junta o Velho e o Novo Testamento. E isso, gente, é uma coisa muito interessante, muito importante, porque dá a nós a consistência da palavra como uma única verdade. Tá? E a gente vive hoje tendências teológicas que muitas vezes excluem o Velho Testamento ou excluem as cartas de Paulo, por exemplo. Existem deuses diferentes, né? Ou em condições diferentes, e não é verdade. Depois ele vai dizer o seguinte, versículo 3: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Veja, ele continua construindo o argumento dele. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Veja, ele diz, o que Deus trouxe o Evangelho, primeiramente anunciado pelos profetas, e agora ele autentica isso quando ele vai dizer o seguinte, com respeito a seu filho Davi. Então Paulo apresenta o Messias primeiramente como verdadeiramente humano, ou seja, ele pertencia à descendência de Davi, mas também verdadeiramente divino, porque ele era designado Filho de Deus. E veja, esse Filho de Deus, volto a falar sobre as aulas que a gente teve de heresias lá no começo do ano. Esse Filho de Deus coloca Jesus na condição de mesma substância de Deus. Não é nós somos filhos de Deus por adoção e não por substância. Entenderam? Então, quando você tem Jesus como filho de, coloca ele de igual modo, com a mesma natureza, ou seja, é Deus. Tá? Quando a gente olha para a humanidade de Jesus, e a gente vai ver que ele vai usar aqui a palavra carne, a carne aqui não é aplicada à condição de pecado, mas dentro dessa conotação, ela é aplicada à condição de humanidade. Um pouco à frente, ele vai usar novamente a palavra carne na condição de pecado. Capítulo 8, por exemplo. Aquele que se inclina para as coisas da carne, aí está na condição de pecado. Tá? Mas aqui, ela faz referência a corpo humano, a condição humana. São palavras diferentes ou é a mesma? É a mesma, com conotações diferentes. Tá? E ele diz mais que Jesus viria tanto da descendência de Abraão quanto da descendência de Davi. E os judeus sabiam disso e esperavam por isso. E espera até hoje. Da promessa, primeiro, da promessa de Abraão, da linhagem de Abraão veio Davi. E interessante, Davi recebeu uma promessa incondicional de Deus. Ou seja, não havia uma condição para que a linhagem dele trouxesse o Messias. Mas para Salomão, Deus deu condição, e a condição era obediência. Se fizeres. E quando você olha, a linhagem de José vai até Salomão. E Jesus não é filho de José.
A linhagem de Maria vai até Davi. E Jesus é filho de Davi. Então a promessa de Jesus se cumpre pela linhagem de Maria. Tá? Embora fosse um José que fosse da descendência de Judá, né? Tem filhos bastidores. Sim, mas você tem Davi também. Mas eu tinha, Agora, no entanto, ele, quando você olha aqui, quando ele diz assim que ele foi designado pelo Espírito, essa não é uma designação, mas sim uma determinação. A palavra aí tem a ideia de determinar aquilo que é definido, aquilo que é certo. Ele é o Filho de Deus em razão de um poder especial, que é o poder do Espírito, tá? E é interessante que a gente vai olhar para vários outros textos do Novo Testamento, como um texto de Hebreus que vai dizer: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, veja, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ou seja, pelo poder do Espírito. Esse poder do Espírito dá realmente a autenticação à divindade de Jesus. Tá? Aí a gente vai olhar o versículo 5 que diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, ele diz assim: eu recebi o apostolado pela graça de Deus, para obedecer pela fé e levar o evangelho para todos, tá? E esse todos, a visão dele estava realmente na igreja, judeus, gentios, e ele vai evidenciar isso agora, o versículo 7, quando ele vai falar: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Esses amados de Deus que estão em Roma, era exatamente essa igreja miscigenada de homens de diversas procedências, e que viviam ali, e que ali formavam uma comunidade tão preciosa que a fé deles se fez conhecer por todo o meio da cristandade antiga, né? Então esses amados de Deus, que é a igreja de Roma, é uma igreja que nasceu ali pela direção do Espírito Santo. Não teve nenhum apóstolo em Roma. Paulo não deu origem à igreja de Roma, muito menos Pedro, porque se Pedro tivesse dado origem à igreja de Roma, Paulo teria dito. Mas é uma igreja que nasceu provavelmente a partir dos judeus helenistas que estavam em Jerusalém na festa do Pentecostes, quando Pedro pregou e houve aquela conversão de 2.000 pessoas. Um desses grupos que voltaram para Roma provavelmente deu origem a essa igreja. Uma igreja que nasceu e estava forte, com uma fé firme. Isso não era impossível. Lembram-se da igreja de Antioquia, que era a igreja inclusive que mantinha Paulo no campo? Nasceu da mesma forma. Quando Barnabé chegou em Antioquia, que ele viu aquilo, ele falou: meu Deus, isso é grande demais para mim. Aí ele foi correndo chamar Paulo. A igreja de Roma nasceu de igual forma. E isso é fantástico. Tem uma história do Ronaldo Lidório, que eu ouvi dele num congresso, que ele disse que ele trabalhou durante muitos anos pesquisando sobre um povo no Brasil que nunca tinha sido alcançado pelo Evangelho. Aí ele montou toda uma parafernália mais moderna possível, estudou e chegou para fazer o primeiro contato desse povo. Quando ele foi se aproximando de onde esse povo vivia, ele escutou os caras cantando hino. Paz de Cristo, né? Paz de Cristo. Escutou os caras cantando hino. Quando ele entrou lá, os caras falavam português e cantavam hino e liam a Bíblia. Aí ele falou: o que aconteceu aqui? Ah, não, foi um irmãozinho assim que vive naquele barco. Aí ele foi lá. Era um irmão da Assembleia de Deus que mal sabia falar, mal sabia ler,
E, viajando pelo rio, resolveu falar de Jesus para aquele povo, pelo poder de Deus. Então, a obra do Espírito, por isso que Jesus fala, o Espírito sopra onde quer. Não sabemos de onde veio. Nem para onde vai. Meu, isso é maravilhoso, né? A vida do cristão ser movida pelo Espírito de Deus. E aí ele diz mais: estes, aos amados, chamados para ser santos, ou seja, chamados para pertencer a Jesus, né? E eu diria mais que a expressão correta do texto original é chamados santos, não é nem chamado para ser, é chamados santos. Ou seja, a condição sua de vida em Cristo é ser separado para ser dele. Tá? Versículo 8, ainda no 7, ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, no verso 8, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que fantástico isso, né? Uma igreja que nasceu sem nenhum apóstolo, sem nenhuma estrutura teológica, sem ninguém dando orientação, e no entanto, por todo o mundo antigo da cristandade, os caras tinham referência da fé. E isso era tão empolgante que Paulo vai colocar agora a partir do versículo 9, quando ele vai dizer: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que fantástico isso daqui. Veja, Paulo desejava estar com eles. Paulo sabia da fé, e Paulo queria ir lá para repartir algum dom espiritual e produzir algum fruto, mas ao mesmo tempo ser abençoado por aquele povo, porque é isso que acontece, quando o Espírito age, você vai ser abençoado. E eu lembro de um professor meu, Davi Correia, que a Débora conheceu, que ele dizia o seguinte: nunca despreze uma pessoa que está em Jesus, porque o Espírito que opera nela é o Espírito que levantou Cristo dos mortos. Amém. Então, queridos, eu já vi sair da boca de pessoas de uma simplicidade absurda coisas eternas, que marcaram a minha vida e transformaram a minha vida. O que Paulo queria era ir lá naquele antro de gente sem teologia e ser abençoado. Isso não é fantástico? A humildade dele também, da gente. E sabe? Márcio, Oi. eu acho que esse versículo aí também ele nos ajuda a reforçar a ideia do erro do desigrejado, né? Sim. Sim. Esse versículo ele trata muito justamente do conforto mútuo, da perseverança mútua, da ajuda mútua. Então, quando você lê esse versículo, você consegue entender que realmente não dá para você servir a Deus, servir a Jesus Cristo sozinho, lá no seu quarto, só orando. Tem que estar com outras pessoas, tem que estar em comunhão, tem que ter essa parceria, porque realmente sozinho... Perfeitamente. E aí ele vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis, versículo 13, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Aqui essa palavra impedido está no sentido de desautorizado. Não foi dado a ele permissão. Porque quem vive com Deus, vive em sujeição à vontade de Deus. E a vontade de Deus não autorizou a ele ir até Roma. Agora ele vai continuar dizendo,
para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Mas sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Sou devedor, ou seja, a minha vida está disposta a exatamente isso, tá? Então Paulo é devedor tanto para os da boa cultura, quanto os para os com pouca ou nenhuma cultura, tá? Ele é um servo do Evangelho, um escravo de Deus, que vai alcançar o homem perdido, esteja ele na condição em que ele estiver, tá? O versículo 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Ele estava pronto, e esse estar pronto deles ir para Roma, Deus falou: você quer ir para Roma, negão? Você vai para Roma. E ele foi como prisioneiro, saiu e quis voltar para Roma, porque voltou pela outra vez, e aí foi martirizado em Roma por Nero. Então o desejo dele de produzir fruto em Roma foi terrível, porque o fruto dele foi a própria vida ceifada. Mas então que o desejo dele, mas que Deus colocou no coração dele. Perfeito, tá? Então é o que eu falo, chega uma hora em que a minha vontade se harmoniza à vontade de Deus. Protagonizados falam que os outros discípulos foram por Deus, falaram que Deus não queria que ele fosse. Perfeitamente. Então assim, é muito complicado. É a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo os discípulos na vontade de Deus falando que era para ele não ir. Então, eu acho também que assim, a gente tem vontade. Então assim, isso que também volta que você está falando, que Romanos tira da gente o conforto lá da predestinação. Se eu cismar de fazer uma coisa que eu não quero, que Deus não quer exatamente, porque o que eu quero e Deus não quer, Deus pode, isso até a Brasil me falou, né? Deus, uma hora, vai. Ele deixa, ele sabe, eu sei que vai ser pior para minha vida, porque eu sei que eu vou estar fugindo da vontade de Deus. Entendeu? Então a gente não sabe, óbvio, tipo, Deus permite, Deus usa. Deus muitas vezes usou erros nossos pra gente poder falar pra uma outra pessoa. Eu também errei, mas em momento algum eu posso falar que Deus quis que eu tivesse errado. Entendeu? Porque eu tava no caminho, eu posso, por ter passado por aquele vale, lá no meio do vale eu posso ter salvo minha vida. Agora, não quer dizer que eu não fui lá e me meti sozinha no vale. Entendeu? Então o fato, assim, pode ser, ele fez, não quer dizer que ele não tenha feito coisas em Roma, mas que pode muito da vontade dele ter encurtado talvez o ministério dele, por exemplo. Entendeu? Isso é algo que a gente também não pode pensar. Porque eu mas eu acho que é interessante assim, houve frutos, né? Quando ele escreve de Roma para os Filipenses, para os Efésios, para os Colossenses, para Filemon, né? Assim, as cartas são um compêndio maravilhoso. E o que eu acho curioso quando ele escreve para os Filipenses é assim: inclusive, mando a vocês saudações dos que são da casa do imperador. Sim, ele estava lá preso evangelizando a guarda imperial que cuidava do imperador, né? Assim, é de arrepiar essa lógica assim, dizer, do Paulo preso, dizendo alegrai-vos, outra vez digo os alegrai-vos, né? E mando a vocês saudações dos da casa do imperador, né? Assim. Ou seja, houve resultado dele na igreja, estando em Roma? Houve sim, tá? Agora ele diz: por tudo isso daí, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus, justiça, palavra-chave de Romanos, justiça que não vem de mim, justiça que não pode ser feita por minhas mãos, justiça que pela condição em que eu estou é impossível ser alcançada, mas justiça de Deus que se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito na palavra de Abacuque: o justo viverá da fé. E veja que é tão fantástico, por isso que ele fala que os profetas proclamaram o Evangelho, e agora o Evangelho está sendo revelado,
Porque Abacuque coloca primeiro o contexto da sociedade que ele vivia, do estado de pecaminosidade do homem, e no meio do caos Deus vira para ele e fala: o justo viverá. E agora, Senhor, e o justo? O justo viverá da fé. E agora Paulo pega essa questão de Abacuque e traz, e ele vai agora mostrar que a justiça de Deus depende exclusivamente de Jesus e do crermos em Jesus. Desculpa, o justo viverá pela fé é uma referência a Abacuque. Abacuque, tá? Abacuque 2. 2:4 na minha Tá, Bíblia. 2:4. Então, quando ele fala isso, ele deixa claro: o justo vai viver pela fé. Fé no quê? Na justiça de Deus. Justiça de Deus qual? A revelada em Jesus. Onde? No Calvário. Tá? Mas por que primeiro os judeus e depois os gentios? Porque os judeus eram os guardadores da lei. Isso tudo E a quem foi revelado. E da onde vem a descendência do próprio Messias. Tá? E aí gentios. Agora, isto, como provar isto? É aí a aula do Fábio, semana que vem. É o Fábio, semana que vem. Tá? Você grava pra mim, tá? É a aula do Fábio a semana que vem. Você grava Ok? pra mim. Queridos, Vai ser muita heresia. espero que a gente tenha ficado um pouquinho mais fascinado por Romanos. E que a gente saia daqui hoje refletindo seriamente que a salvação é uma dádiva que não compromete somente a alma, mas compromete a vida. Que não é uma opção para de vez em quando, mas é uma condição de existência. E que Cristo não é um Senhor de partes da vida, mas é o Senhor da vida ao ponto de nos colocarmos como escravos dele. Tá? Eu gostaria que a gente orasse. Júlio, você pode orar, por favor? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, Deus. Permita, Senhor, que essas palavras entrem nos nossos corações, façam sentido na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver a partir de agora, Senhor. Se conosco, abençoa o nosso dia e nos leve em paz para o culto. É que eu suplico agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos.